Vocês sabem que a mídia destaca com certa ênfase os tais crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes por parte de um número assustador de padres nos Estados Unidos, em vários estados, em várias dioceses. Juntando esses mais ou menos 10 mil padres abusadores com os do Vaticano, que não são poucos, com as dioceses, catedrais, templos, seminários, instituições nos Estados Unidos. Tudo isto se junta ao que ocorreu no Chile há não muito tempo, quando os bispos todos se sentiram constrangidos a renunciar aos episcopados e governos diocesanos por causa dos escândalos sexuais dos padres e até bispos contra crianças. Mas veremos, logo após a vinheta, duas coisas principais. Uma, o significado de sua representação simbólica destes abusos. E a outra, de que isto não se cinge à Igreja Católica Romana dos Estados Unidos, como eu disse, mas em vários outros países, e não só dela, mas de outras igrejas ditas evangélicas, de pastores cheios, nós temos esses cheios do Espírito Santo, que abusam de crianças dentro de casa deles, abusam de mulheres e abusam de pessoas que buscam os seus socorros pastorais e espirituais. O que significa isso? Veremos e participaremos da análise logo após a vinheta. Vocês sabem, né, que eu conto muito com os likes, com as inscrições no canal, nos comentários, com os compartilhamentos e os apoios de vocês ao Pix, aqui embaixo. São fundamentais para a nossa permanência no canal, que sofre ataques, sofre limitações, sofre de propagandas ao contrário, e até nós precisaríamos de um apoio maior para investirmos na divulgação disparada em massa nas várias redes sociais. Nós precisaríamos de um apoio maior. Então, se houver alguém aí que queira nos ajudar, tanto com a divulgação como com o pagamento do aplicativo para o streaming, muita coisa nós poderíamos fazer ao vivo, mas que não podemos agora, porque eu não tenho condições de pagar a anuidade do stream de transmissão ao vivo. Feito este apelo para vocês, para os bons corações, para quem pensa, para quem analisa, para quem se posiciona eticamente, analisemos os fatos. Eu já disse antes, não preciso repetir, do significado estatístico representado pelo número de padres que rezam missas, que
escutam as pessoas em confissão, que visitam hospitais para consolar as pessoas doentes e que em muitas dessas instâncias se aproveitam para abusar de crianças e adolescentes vulneráveis. Eu peço que vocês deem uma olhada no noticiário sobre esse tema aqui na internet. Há informações que fazem a gente se arrepiar e sentir dores com que sofrem essas crianças e as suas famílias. Muitos dos atos praticados não podem nem ser nomeados aqui. Não podem, por lei, ser nomeados aqui. Mas vocês podem ler na internet. Podem se fazer a pergunta que eu me fiz. Mas padre faz isso? E continua sendo padre? Padre abusa e esmaga emocionalmente, esvaziando a dignidade de crianças que se sentem humilhadas, adolescentes que se sentem espoliados. Podem fazer isso e ainda rezar, ainda pregar, ainda aconselhar, ainda ouvir em confissão? Podem fazer isso e continuarem sendo sacerdotes? Esta pergunta tem a ver com o fundo humano, ético e moral. Mas do ponto funcional, infelizmente, um sacerdote pode cometer crimes e continuar sendo sacerdote. Ninguém tira dele esse munus. Mas eticamente é desprezível. Humanamente é abominável. Mas não são só padres e pastores. Aí corta-se pastores aqui. Não são somente padres da Igreja Católica Romana. Há padres de outras igrejas chamadas independentes ou nacionais que cometem estes crimes, bispos inclusive, e adicionam a isto o crime do roubo, do assalto às riquezas da igreja, das contribuições dos fiéis e até assassinatos. Eu soube, uma fonte de confiança me contou espontaneamente de um primaz aqui no Brasil, dono de uma denominação, que mata todos os que não concordam com ele, inclusive matou uma pessoa que teve como testemunha o primaz de outra igreja. E esse primaz teve que receber proteção a testemunhas e sair do país, porque este bispo também o mataria. Crimes hediondos contra a humanidade praticados por ditos sacerdotes, bispos, clérigos hierárquicos das igrejas. Mas não são só isso, não é só isso. Nas igrejas evangélicas há sem números de pastores, inclusive, que denunciados são presos e veem suas igrejas e instituições completamente esvaziadas, porque abusam de mulheres, abusam de pessoas que buscam seus aconselhamentos quando fecham as portas de seus escritórios e, em vez de ouvir, em vez de consolar, em vez de orar, abusam das pessoas absolutamente vulnerabilizadas pelos sofrimentos nesse país comandado sob o modelo capitalista. Mas não são só as ditas igrejas. Também a gente colhe notícias de que isso acontece por parte de pais de santos dos centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, terreiros de axés, religiões afrodescendentes que abusam das pessoas. Dizem se incorporar e abusam das pessoas. E outros
usam o nome de espíritas e não sei o quê, como o famoso João do Diabo, daqui de Goiás, que fez o que fez em abuso às mulheres. E está aí, quieto, ninguém mais mexe com ele. Segundo as notícias, casou com a sua advogada de defesa e continua tranquilo. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer frente a abusos tão grandes como esses, em muitos e muitos casos, como no primeiro rol que eu aqui coloquei, são também acompanhados de uso de drogas, de tóxicos, bebidas, cigarros, charutos e um sem número de quinquilharias destrutivas das saúdes das pessoas. O que está por detrás disso? Normalmente, esses líderes religiosos, paroquiais, igrejas locais, centros de umbanda, espíritas, terreiros, etc., são pessoas que não têm vínculos libertadores políticos com o povo, mas se utilizam das suas ditas instituições para massacrar esse povo, para utilizar as pessoas que os buscam de forma absolutamente cruel e desumana, tirando-lhes inclusive dinheiro, sei de padres que são inclusive milicianos, assaltantes, pastores também, como vem sendo noticiado pela mídia, que no Rio de Janeiro impõem traficantes que se dizem pastores e impõem a sua religião debaixo de armamento pesado. As pessoas do povo, as pessoas humildes, as pessoas amedrontadas, as pessoas assustadas, que se veem intimidadas a assistir essas barbaridades. O que está por detrás? Estas pessoas, e infelizmente a gente tem que classificar assim como pessoas, são seres humanos, animais não fazem isso, animais irracionais não fazem essas coisas. Estas pessoas se nivelam pela mesma condição dos milicianos, das polícias genocidas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, em todos os estados se igualam. Inclusive muitos dos policiais que cometem abusos e até matam as pessoas e mexem nos cenários para implicar as pessoas contra elas mesmas. As mortas são mortas por elas mesmas, segundo as transformações de cenários por essas polícias genocidas do Estado terrorista, que fazem do Estado brasileiro um Estado terrorista, dos estados, províncias, dos estados da Confederação Nacional, estados terroristas, com governantes terroristas, que se alienam como os bispos, os cardeais, por aí, que ignoram o que se passa e deixam a boiada da barbárie passar por cima de todos os direitos, de todos os legados éticos e morais. E além disso, se iguala ao que há de pior no capitalismo. Então, ao entrar nesse último ponto do sufocamento da fé, uma fé que significa não somente crer em Deus, mas a fé do ser humano, a fé que move o ser humano de forma tão potente e poderosa, se relacionando com seus pais, as suas mães, os seus padrastos, suas madrastas, seus tios, suas tias, seu padre, seu pastor, que a perdem completamente, porque, como ensinam os teólogos, as primeiras referências para a fé se movem em nossa direção infantil através destas autoridades que eu mencionei. E quando elas
quando elas violam estas relações com abusos tão atrozes e satânicos, elas destroem a fé e o seu potencial, inclusive, ao destruírem, arrancam as raízes da própria fé. Essas pessoas se associam ao fascismo, agem como os terroristas do fake news, atuam como os bandidos de armas em punho que violam os direitos humanos, violam os direitos à vida, violam as privacidades que são o direito das pessoas, atropelam todo mundo em favor dos interesses que estão por detrás de tudo isso, que são os capitalistas, neoliberais, mercantis, mercadológicos, de um modelo que nos destrói a todos. Para corrigir isso, para curar essas feridas que permanecem encalacradas nas vidas das pessoas, nem sempre se consegue. Mas o lugar dos verdadeiros sacerdotes do povo, das sacerdotisas do povo, dos bispos do povo, não é ao lado desta gente que se junta ao terror do sionismo, se junta ao modelo fascista, se junta ao fanatismo dos traidores, não é ao lado deles. Se quisermos alimentar esta fé potente, que transcende os limites do sofrimento, é preciso nos colocarmos de forma ética, junto e ao lado do povo e dos sofridos. É ali o lugar da fé, construindo absoluta confiança a partir de nós mesmos, emanando confiança, porque a fé brota e cresce no terreno da confiança. Confiança, confiar, com fidelidade, com lealdade às pessoas. Por isso que estas igrejas têm como futuro a destruição das suas instituições. A destruição por dentro e por fora. Por dentro, pela imoralidade das suas hierarquias, dos seus cleros, dos seus chefes, suas líderes, suas lideranças e seus donos e donas. Estas igrejas e estas religiões têm como futuro a borrasca e a poeira, para lembrar que nestes lugares onde elas existiram, agiram estupradores, agiram egoístas, agiram pessoas desumanizadas, embrutecidas, pessoas que incentivaram e valorizaram em primeiro lugar os seus instintos desumanizados, os seus instintos pervertidos, os seus instintos satanizados para destruir crianças que agora jazem sem futuro, sem laços afetivos, sem laços coletivos, sem elos de relacionamento, porque foram destruídos todos estes elos. Então o nosso desafio é grande. Por isso que eu pessoalmente participo de um movimento e também de uma igreja orgânica, uma igreja horizontalizada, uma igreja autocrítica, heterocrítica, em cujo ambiente a gente busca se ajudar um ao outro criticamente, jamais tolerando o abuso que é próprio dos ditadores, o abuso que é próprio dos autoritários, o abuso de pessoas indefesas que é próprio das ditaduras mais cruéis, das quais também no Brasil fomos vítimas. Então, não é esse o nosso modelo. O nosso modelo é de profundo carinho compassivo com as pessoas, principalmente com as vulneráveis, principalmente com as fragilizadas, principalmente com as que não têm ainda noção
de defesa, de denúncia, de coragem para denunciar essas barbaridades. É neste movimento que nós devemos nos incluir. Fora daí não se pode falar em fé. Se pode sim mencionar instituição. Pode sim mencionar hierarquia. Pode sim mencionar o nome da nossa denominação, mas jamais de fé. Neste movimento fanático de terror, se pode falar em altar, se pode falar em holocausto do altar, se pode falar em presbitério, mas totalmente desligados estes espaços e esses símbolos daquilo que deveria ser a fé. A fé, por exemplo, no meu caso, no Jesus absolutamente histórico, que construiu uma história de lutas, que construiu uma história abraçando as crianças não para abusar delas, mas para dizer: quem não se tornar como estas crianças, não entrará no meu reino. As crianças são símbolos de busca, são símbolos de curiosidade e são tudo isso. As crianças são símbolos e são também afeto, são carinho, são calor, são esperança e não alvos de violência. A fé, então, abraça as crianças, defende as crianças, se impõe contra todos os abusos para defender as crianças e todas as pessoas vítimas desses terrores, desses desumanos, destes associados ao fascismo, associados medievais a tudo o que representa calar as pessoas e destruir os seus potenciais afetivos e comunitários. Posicionar-nos desta forma para defender a fé que pode ser esse movimento transcendente que nos move fortemente no imanente, no histórico, no espaço político, no espaço social, na luta por justiça, e também esta fé em quem não a entende assim, mas que luta pelos outros, que luta pelo futuro da humanidade, que luta pelo futuro de dignidade, de justiça para as pessoas, também é, em ambos os casos, postura profética e revolucionária.